denso organiza-se, tendo como fonte modelador o perispírito, cujas linhas de força servem, depois, à sua sustentação biológica. Já desde os primeiros instantes da reencarnação, o perispírito do reencarnante, como se sabe, para servir de suporte ao embrião, que se desenvolve graças aos recursos oriundos do estoque de energia vital da mãe. Duplo etérico, também chamado de corpo etérico, parece mais uma duplicação do corpo físico que do perispírito. Perispírito, duplo etérico e corpo físico interpenetram-se dinamicamente, distinguindo-se aos olhos dos espíritos superiores por sua qualidade energética e densidade. A importância fundamental do duplo etérico na conservação da vida orgânica aponta que o equilíbrio fisiológico reflete a harmonia que reina no cosmos, e o corpo etérico tem função estabelecer a saúde automaticamente, sem interferência da consciência, distribuindo as energias vitalizantes pelos corpos físicos. Promove, assim, as cicatrizações de ferimentos, a cura de enfermidades localizadas. Tudo indica que a carga de energia vital contida no duplo etérico condiciona basicamente a maior ou menos longevidade do ser humano, ainda que não possamos deixar de ser considerados fatores como a hereditariedade. Registram os pesquisadores que os médiuns dedicados à cura e os aptos à produção de fenômenos ectoplasmáticos particularmente ostensivos já trazem em seu duplo etérico reserva maior de energia. As recentes pesquisas teorizam sobre os campos da força denominados de morfogênese, mostrando a efetiva existência dos campos vitais. Seria um campo de energia muito mais desenvolvido que o da zona física, cujo trabalho e estrutura mais avançada permitiria orientação e proteção nos esquemas fisiológicos das células, tecidos e órgãos. Esta zona de energias esfuziantes, mesmo após a morte do indivíduo, quando o próprio perispírito já se deslocou com a organização do corpo físico, por algum tempo ainda persiste como resultado da existência de uma zona intermediária entre perispírito e matéria, o duplo etérico com tendência a desaparecer também, tal qual acontece com o processo de cadaverização das células físicas. Entretanto, o tempo necessário para a dissolução do duplo etérico não estaria relacionado ao das células físicas. Suas variações estariam ligadas à evolução do ser. Eu, particularmente, sempre tive dificuldade em entender, assim, esse duplo etérico, né, o que seria. E hoje, quando eu estava lendo no livro, e até eu mandei um videozinho ali, não sei se todo mundo conseguiu ver, porque eu sei que é corrido, enfim. Depois até a gente pode passar, porque é 5 minutinhos, é bem interessante. Ele explica da mesma forma que ele explicou com a caneta no outro vídeo que a gente viu. E eu entendo que esse duplo etérico, ele seria mais relacionado à nossa parte física, né? Ele é como se fosse um reservatório de energia vital, né? Para o nosso corpo mesmo. Eu estava lendo aqui no livro, eu achei uma parte bem interessante, que ele fala quando que por algum motivo, por exemplo, o nosso planejamento reencarnatório, enfim, é para a gente desencarnar em certa data, enfim, certo período. E às vezes, quando a espiritualidade entende necessário, ela pode prolongar, né, esse tempo de encarnação nosso, e ela dá esse auxílio no nosso duplo etérico, dando mais energia vital para que a gente consiga continuar encarnado. Eu achei bem interessante essa parte. Não sei se vocês querem comentar, me ajudar, porque eu realmente tenho bastante dificuldade em entender. Boa noite. Eu também sempre tive dificuldade em entender o duplo etérico. Eu sei que ele está entre o perispírito e o corpo físico. Tem esse trecho aqui que até você leu ali, que eu acho que vale a pena mencionar de novo, onde ele fala assim: o equilíbrio fisiológico reflete a harmonia que reina no cosmos. E o corpo etéreo tem por função estabelecer a saúde automaticamente, sem interferência da consciência. Então, como você bem falou, Mai, ele está mais relacionado ao corpo físico.
distribuindo as energias vitalizantes pelo corpo físico, ele cuida para as funções vitais permaneçam equilibradas e o conjunto corporal conserve seu equilíbrio harmônico. Promove, assim, as cicatrizações de ferimentos, a cura de enfermidades localizadas, etc. Isso, para mim, é bem novo, que eu não tinha consciência nenhuma que ele tinha essa função. Eu acho que era de você largar aquele videozinho lá. Isso, que daí ele explica melhor, né? Isso, Eu vou tentar compartilhar. Da última vez que eu tentei compartilhar, eu não consegui. Vocês me avisam qualquer coisa se não sair o áudio, tá? tá bom. Não tá saindo o áudio, né? Não tá. Eu acho que eu tenho que dizer o meu. Pera aí, deixa eu tentar assim agora. Não? Eu vou tentar desconectar o meu microfone e aí vocês me falam. Gente, se eu tentar mandar para alguém esse vídeo, será que alguém de vocês poderia tentar compartilhar? Talvez? Tô com o meu WhatsApp aberto aqui no computador. Deixa eu ver Tá. se eu consigo. Eu sou meio selvagem para essas coisas. Eu não sei por que eu não consegui. Hum. Você sabe informar onde é que eu vou aqui para compartilhar, que eu não tô achando?
bem na aba de baixo, nas opções que tem embaixo ali o microfone, a câmera, Aham. você vai num quadradinho que tem uma flechinha apontada para cima, que está escrito apresentar agora. Uhum. Aí tu vai escolher o que você vai apresentar. Isso. Sério. E qual a relação com o perispírito? Existe alguma Saiu? relação também com chakras? Muito bem. Nós costumamos definir o homem, na conceituação espírita, como constituído de 3 partes: corpo, perispírito e espírito. Você vai O ter que corpo. mostrar a caneta, viu? Você vai ter que mostrar a caneta. Não sei nem onde está minha caneta. Está ali. Nós costumamos dizer que o homem, ele é constituído de 3 partes. Qual é a parte? O corpo e uma segunda parte dele, que é o âmago da caneta. O corpo não faz nada. Isso aqui não escreve, isso aqui não serve para nada. Isso aqui é só para envolver a parte essencial. Aqui eu tenho o perispírito, que seria o plástico da carga, e o espírito, que é a tinta. Aqui que está a verdade da caneta, é a tinta. Essa carga aqui é só para envolver, porque você vê que a tinta não tem forma, ela não tem forma nenhuma. Quem dá a forma a ela é o perispírito, então a tinta vai pegar a forma que a carga da caneta der. Isso aqui está desencarnado. Quando encarna, você coloca espírito e perispírito, e aí o corpo envolve os 3 elementos. Muito bem. Nós costumamos identificar o homem assim: corpo, perispírito e espírito. Mas isso não é muito verdadeiro, porque tem muitas outras dimensões do homem. Entre o espírito e o perispírito, tem um outro corpo, chamado corpo mental. O que é o corpo mental? É a imagem que o espírito faz de si mesmo. Quando a gente se vê numa fotografia, você diz: nossa, mas eu fiquei gordo nessa foto. Por que eu sei que eu estou gordo se eu nunca me vi? Eu só me vejo através de outro instrumento. Ah, eu fiquei feio, eu fiquei bonito. Ah, vou guardar essa foto que eu fiquei muito bem. Então, a gente tem uma imagem de como nós somos. É nessa imagem de quem eu sou que o perispírito se modela. Se, por exemplo, eu acho que eu sou uma pessoa sem perna, no mundo espiritual, o perispírito vai estar sem perna. Por que o perispírito está sem perna? Porque o corpo mental, que é a imagem que o espírito faz de si, não tem a perna. Então, ele lá no mundo espiritual não tem perna também. Então, eu tenho o espírito, eu tenho o corpo mental, que é a imagem que não é corpo, ela só existe dentro da mente do espírito, mas é um corpo também, mas é um corpo puramente dentro da mente. Depois eu tenho o perispírito, que é a expressão disso já fluidicamente. Aí vou para a direção do corpo. Entre o perispírito e o corpo, eu tenho um outro corpo, duplo etéreo. Quem é esse cara? O duplo etéreo é a parte que não pertence ao mundo espiritual. O duplo etéreo pertence ao mundo físico. Ele não é do mundo espiritual. Quando a gente desencarna, o duplo etéreo fica. O perispírito vai. O duplo etéreo tem que ficar, porque ele não constitui elementos do mundo espiritual. Existe no livro Nos Domínios da Mediunidade uma cena desse tipo, em que o rapaz desdobra. Ele desdobra à noite. Quando ele desdobra, ele sai meio tonto, sem muita lucidez, ainda sem muita compreensão, e ele sai metade laranja e metade azul, e grande. E ele não consegue entender o que está acontecendo. Aí ele se sente desconfortável, aí ele volta para o corpo, está dormindo, volta para o corpo, e sai normalmente. Quando ele sai, normalmente ele sai sem essa coloração esquisita, e segue de maneira mais hábil para o mundo espiritual, com mais lucidez, com mais compreensão. E André Luiz pergunta: o que é isso? Ele saiu com o duplo etéreo. Aí ele voltou para deixar, porque esse aí não é de lá, esse é daqui. Então, é do mundo físico. Ele é constituído das energias vitais. As energias vitais que a gente tem
são o duplo etéreo. Quando alguém diz assim, eu vi a aura de alguém, a aura é o duplo etéreo. Quando a gente fazia na década de 90, na década de 80, as experiências das câmaras Kirlian, quem é mais novo não deve saber, mas as câmaras Kirlian foram uma descoberta de um casal russo que eles pegavam pessoas ou animais, plantas, e batiam fotografias dentro de uma determinada circunstância técnica que existia, em que essas formas vivas, o dedo humano, uma folha até retirada de uma árvore, ela apresentava umas emanações de energia, laranja de um lado, azul do outro, que eram energias que compunham a imagem do duplo etéreo da câmara Kirlian, que é a mesma que a gente está falando. Então, respondendo à pergunta, o que é o duplo etéreo? O duplo etéreo é o corpo formado pelos fluidos materiais que ficarão na Terra e não seguirão para o mundo espiritual. É o corpo vital, é a camada nossa, onde estão depositados os fluidos que dizem respeito à vitalidade do ser humano. Quando desencarnarmos, o ideal é que ele fique do lado de cá. Do lado de lá, vai dar trabalho para nós. Obrigada, Luiz. Ficou bem melhor de entender, assim, pelo menos para mim, né? Então, o duplo etérico também a gente vai ver mais para frente que ele tem também o corpo mental, né? Então, faz parte desse duplo etérico, né? Inclusive, semana passada, a gente leu esse capítulo 11, que fala do desdobramento em serviço, que até você tinha mandado, Luiz, no grupo, e a gente leu esse capítulo. E é bem nesse capítulo que fala sobre o duplo etérico, nos domínios da mediunidade, na página 96, que ele menciona ali. Então, como a gente leu já semana passada, né? Sabe o que eu imagino do duplo etéreo? É a gordurinha que a gente passa na forma de bolo para não grudar. É mais ou menos isso. Ele fica na carapaça do corpo, onde que vai o perispírito. É uma boa analogia, né? E outra que ele mesmo fala no livro, né, que ele reverbera por algum tempo após o desencarne, né? Algumas... Até tem que estudar um pouco mais sobre isso. Ele fala aqui no livro mesmo, ele explica bem mais, né, do que nos slides ali. E ele fala no começo sobre isso. Deixa eu achar essa parte. Adorei essa analogia tua, Luiz. Até nós estudamos na casa espírita, são várias camadas, né? Não é só o duplo etéreo. Até, não sei se vocês lembram que a Diandra fez um painel lá com todas as camadas, cada um com sua... É um monte. Mas claro que aqui vai ser falado dos mais importantes, né? Tem aquele livro que a gente leu uma vez também na casa, que era Espírito e Matéria, que ele falava bastante sobre todas as camadas, né? Exatamente, era no estudo desse livro aí que a gente viu essas camadas. Enfim, eu não vou encontrar agora, mas aqui no livro, na parte do duplo etérico, ele fala ali sobre o desencarne, né? Que o duplo etérico ele ainda demora um pouco mais para se dissipar, né? Do perispírito. Então, para finalizar essa parte, eu vou ler a última partezinha do livro ali, que eu achei interessante compartilhar. Então, aqui ele segue falando sobre as investigações que os russos estavam fazendo, né? Sobre os campos, enfim. E aí, ele fala na página 209. Essas investigações todas dizem da existência de uma estrutura com inúmeros pontos, projeção do corpo espiritual, em que o fluxo de energia vital surge mais acentuado. Isso até eles utilizam na acupuntura, né? Esses pontos. Eu estava lendo antes desse livro, e é bem sobre os pontos que é utilizado na acupuntura. A respeito, opina Jorge André. Seria um campo de energias muito mais desenvolvido que o da zona física,
cujo trabalho e estrutura mais avançada permitiria orientação e proteção nos esquemas fisiológicos das células, tecidos e órgãos. Portanto, a zona que assim se revela não seria propriamente o perispírito, mas consequência de suas irradiações e mesclagem com aquelas da matéria. Esta zona de energias esfuziantes, mesmo após a morte do indivíduo, quando o próprio perispírito já se deslocou com a organização espiritual do corpo físico, por algum tempo ainda persiste como resultado da existência de uma zona intermediária entre perispírito e matéria, o duplo etérico, com tendência a desaparecer também, tal qual acontece com o processo de cadaverização das células físicas. Entretanto, o tempo necessário para a dissolução do duplo etérico não estaria relacionado aos das células físicas. Suas variações estariam ligadas à evolução do ser. É o que estava no slide, né? Bem esse trecho. Aí mais para baixo ele fala, esses pontos energéticos que podem ser relacionados com os pontos de acupuntura e outros, por sua disposição, formam microcentros de força vital, os campos de vida, os quais, todavia, apenas refletem o comando dos núcleos energéticos do perispírito, regidos pelos 7 grandes centros vitais, já citados. Mesmo porque, cumpre ter presente, o duplo etérico só existe em função da sustentação perispirítica. Uma dúvida que fica, que ele fala no vídeo ali, que no desencarne, né, o duplo etérico pertence ao corpo carnal, então ele vai ficar no corpo carnal, e somente o perispírito, com o espírito que vai fazer a passagem. E aí ele falou que quando o duplo etérico vai junto, acaba dando trabalho. Não sei se vocês lembram dessa parte. Eu só não entendi essa parte. Eu não sei se tem a ver, que nem quando no livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, ela relata de como que é os suicidas na erraticidade, né? E eles falam que o suicídio se complica porque também tem uma carga de energia vital ainda que seria suficiente para viver X anos e a pessoa interrompeu antes. Então, ouvindo o vídeo, eu fiquei pensando se essa energia, onde é que ela está acumulada, se é no duplo etérico ou não, e porque é uma região mais densa, mais próxima da Terra, então talvez ainda tenha essa matéria que é da Terra e não do plano espiritual, assim. Não sei se... Estava pensando assim, mas não fala nada em duplo etérico no livro. Eu acho que é nessa linha mesmo. Agora que tu mencionou essa parte do livro ali, acho que faz sentido mesmo. Hoje faltou o Edson para nos elucidar essa parte. Mas eu acho que faz bastante sentido isso que você falou, porque é como se ficasse uma coisa pesada, né? Como se ele levasse um peso de algo que ele ainda deveria estar vivendo. Enfim, essa energia vital que estava ali no duplo etérico dele, né? Para ele continuar ainda. Eu acho que é nesse sentido. Até nos domínios da mediunidade, ele fala alguma coisa sobre isso, né? Que ele tem que voltar, ele desdobrou, aí ele volta para o corpo físico, porque ele não estava... tipo, da maneira certa, porque ele levou o duplo etérico junto, né? Esse levar o duplo etérico junto, que esse é o questionamento, né? O que causaria? O porquê que se torna ruim, né? A gente pode fazer esse questionamento pro Edson, né? Eu vou anotar essa pergunta, porque Isso. realmente eu não sei responder. Então, a gente pode anotar e perguntar para ele no próximo estudo, enfim, ou até ali no grupo, né? A hora que ele puder responder. Então, podemos seguir para o corpo mental? Então, o corpo mental, segundo André Luiz, seria o envoltório sutil da mente. Por agora, não podemos definir com maior amplitude de conceituação, além daquela com que tem sido apresentado pelos pesquisadores encarnados, e isto por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. Ao que se parece, por ora, pelo pouco que efetivamente se sabe a respeito, pode-se apenas estabelecer que o corpo mental guardaria direta relação com a alma, fonte do pensamento, podendo comparecer como uma espécie de estrutura vibratória diferenciada no campo perispiritual, sem uma forma definida propriamente.
Então, pelo que dá para entender, a gente ainda não tem capacidade de entender o que é o corpo mental, né? No livro, ele fala mais algumas coisas, mas não é muito. Eu acho que daria para a gente ler, né, essa parte do livro, que são 2 páginas, tipo, que ele fala um pouco mais sobre o corpo mental. Posso ler, então? Tá lá na página 211. O corpo mental. Se poucos são os autores espíritas que tratam do duplo etérico, menor ainda é a quantidade dos que se referem ao chamado corpo mental, denominação dada pelo médico e pesquisador francês, não vou saber pronunciar o nome dele, a uma estrutura que conseguiria isolar e depois fotografar, informa seu colega Antônio Freire. O Dr. Baraduc de Paris, que consagrou sua vida à fotografia do pensamento, tinha muitas e muitas vezes obtido sobre a placa sensível a reprodução de um fenômeno particular, consistindo num globo luminoso envolvendo o cérebro da pessoa fotografada. Visto a sua localização constante e invariável, julgou que este globo devia ter relação com o trabalho cerebral, com a produção do pensamento, e daí, por uma espécie de intuição presciente, denominou-se o corpo mental. Segundo André Luiz, em lição transmitida por Francisco Cândido Xavier, o corpo espiritual retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. E o corpo mental seria o envoltório sutil da mente. Trata-se, como se vê, não só de um tema muito complexo, como bem pouco conhecido ainda. Atento a isso, é que o citado autor anota no trabalho em que busca pincelar a respeito. O corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, é o envoltório sutil da mente, que por agora não podemos definir com mais amplitude de conceituação, além daquela com que tem sido apresentado pelos pesquisadores encarnados, e isso por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. Por ora, ao que parece, pelo pouco que efetivamente se sabe a respeito, pode-se apenas estabelecer que o corpo mental guardaria direta relação com a alma, fonte do pensamento, podendo comparecer como uma espécie de estrutura vibratória diferenciada no campo perispiritual, sem uma forma definida propriamente. Aí aqui embaixo ele fala autores a que chegam a atribuir-lhe a forma ovoide. Nessa direção, seria possível conjecturar que a notável construção de André Luiz, envoltório sutil da mente, referir-se-ia, de fato, a um campo específico a envolver a alma, matriz psíquica, resultado de sua projeção. Compreender-se-ia, então, que realmente o campo mental, de certa forma, presidiria a formação do corpo espiritual, pois, ao influxo da alma, expandir-se-ia em campo perispirítico, sem, contudo, deixar de mostrar-se diferenciadamente na estrutura perispiritual, irradiando vida e sustentação. Aqui embaixo ele fala sobre uma analogia, acho que pode ajudar a gente. Poder-se-ia estabelecer uma certa analogia com o que ocorre com o Sol, cujo núcleo e zona próxima de irradiação escapa uma possibilidade de observação, sem a aparelhagem específica, mas que, projetando-se, expandindo seus potenciais energéticos, origina a fotosfera, a qual, de sua vez, forma a cromosfera e esta a coroa solar, e um vasto campo que chega a abranger todo um sistema planetário. Percebe-se assim, normalmente, só a sua projeção, mas sabe-se que lá está ele, desde o centro, irradiando e sustentando a vida em tudo que se encontra sob sua regência gravitacional. À medida que a alma evolui, quintessenciam-se, obviamente, suas projeções, com o natural apuro do corpo mental e do corpo perispirítico. Kardec não se referiu expressamente ao corpo mental. Natural, pois, que, em torno de tema tão complexo, possam surgir teses diferentes. É isso que eles falam sobre o corpo mental, né? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Eu já vou compartilhar só uma imagem contigo aqui. Tá.
E daí a gente... Acho que tu vai ter que só cancelar essa tua um pouquinho aí. Que é aquele esquema que a gente já viu nos outros estudos aqui. Que é ali, ó. Tá pequenininho ali, mas acho que dá para ler, né? A aura, corpo físico, duplo etérico, perispírito, aí o corpo mental e o espírito, ou alma. Então, teoricamente, seria essa camada entre o perispírito e o espírito. Que envolve o espírito ou a alma, né? Isso. Como uma proteção mesmo da alma. Uhum. E o próximo assunto que vai ser a aura, que daí, no caso, a aura daí já é fora do corpo físico. Isso. Mas enfim, seriam essas as camadas. Uhum. Obrigada, Luiz. Então, a próxima parte é a aura. A aura humana, psicosfera ou fotosfera psíquica, termos criados por André Luiz, ou fotosfera humana, empregada por Leon Denis, é um campo resultante de emanações de natureza eletromagnética, a envolver todo o ser humano, encarnado ou desencarnado. Ela espelha, portanto, o ser integral, alma, perispírito, duplo etérico e corpo, como estava no desenho que o Luiz mandou, né? Ela é a última. Um desencarnado, obviamente, é apenas o reflexo da alma e de seu perispírito. Ainda Xavier, citando André Luiz, registra que a alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria aura ou túnica de forças eletromagnéticas, em cuja tessitura circulam irradiações que lhe são peculiares. A aura, do latim aura, brisa, sopro, é conhecida desde tempos imemoriais. Para a percepção, registro e análise da aura, diversos métodos têm sido aplicados, tendo como principais químico, eletrônico, anímico mediúnico e técnicas associadas. Então, a aura é aquilo que a gente conhece pela cor, né, também. Eu tenho não conheço muito sobre o assunto, mas me vem isso, que a gente conhece pela cor, né? Deixa eu ver se no livro aqui tem alguma coisa que fala sobre isso. Ela tem sido descrita como uma projeção de forma ovoide, circundando o corpo e mostrando inúmeros aspectos cromáticos, em constante e dinâmica variação. Então, ela varia, eu acho que ela varia conforme está o estado mental nosso, né? Enfim, acho que ela deve variar várias vezes por dia, inclusive, né? Até onde eu sei, até outras doutrinas descrevem ela com várias cores, né? Depende do estado psíquico da pessoa. A respeito, leciona André Luiz por Francisco Cândido Xavier. Articulando ao redor de si mesma as radiações das sinergias funcionais das agregações celulares do campo físico ou do psicossomático, a alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria aura ou túnica de forças eletromagnéticas, em cuja tessitura circulam irradiações que lhes são peculiares. É isso aí que eles falam sobre a aura. Mas é interessante que nos desencarnados também tem, né? Eu achava que talvez fosse algo mais ligado ao corpo físico. Podemos seguir? Então, o método químico. Os anais metapsíquicos e espíritas registram diversas experiências de percepção da aura com o simples uso de produtos químicos. Por exemplo, o uso de filtros coloridos, ampolas finas e achatadas contendo diciamina em álcool, e empregando diversos matizes de acordo com o fim a atingir.
Nesses experimentos, a aura mostra camadas distintas e difere de pessoa para pessoa, conforme o sexo, idade, capacidade mental, saúde, etc. E observa até mesmo o sistema de diagnóstico com base em suas variações cromáticas e outros dados. Aqui tem as imagens, né? Aqui são várias pessoas, pelo jeito. Acho que é uma mão. Uma mão? Uhum. Nossa, eu achei que seriam várias pessoas uma do lado da outra. É que eu acho que eu já tinha visto essa foto em algum lugar. Acho que é uma mão e do lado é um dedo. Ah, interessante. Melhor, então. Método eletrônico. As experiências com a eletricidade em seu desenvolvimento prenunciaram grandes benefícios para a humanidade. Assim, cientistas e pesquisadores buscaram construir aparelhos capazes de detectar e registrar as energias que emanam do corpo humano. Na dimensão espiritual, para a detecção e análise, a aura, algumas experiências foram desenvolvidas: efluviografia, caliangrafia e aura elétrica. Método anímico-mediúnico. A aura é conhecida desde tempos imemoriais, graças à sensibilidade de mestres e aprendizes que conseguiam detectá-la pela vidência, o modo mais comum e antigo de percebê-la. A vidência, faculdade que possibilita colher impressões visuais do mundo espiritual, visão espiritual, ou de caráter espiritual, é o fenômeno que demanda, em princípio, um certo desprendimento perispiritual do sujeito. Permite ela perceber tanto a aura de pessoas encarnadas como de desencarnadas. Além da visão espiritual, outros processos mediúnicos ou simplesmente anímicos podem servir à demonstração da aura, assim como fenômenos de mediunização psicofônica e psicográfica. Métodos de técnicas associadas. Há casos em que a metodologia seguida para a detecção da aura apoia-se em mais de uma das técnicas mencionadas, um método misto. Por exemplo, recursos eletrônicos associados aos anímicos mediúnicos. Em se tratando do ser humano, importa lembrar que o campo áurico mostra dinamicamente, a cada instante, diferentes variações cromáticas, refletindo, como já visto, os seus diversos estados psicofísicos, a dizer, sua posição intelectual, suas emoções, sua saúde física, seus temores e angústias, suas alegrias e inclinações amorosas, e, enfim, a sua inteira realidade evolutiva. Então, não tem como a gente esconder, né? Quem a gente é, o que a gente está sentindo, né? Podemos seguir para a próxima? Calma. Ah, tá bom. Fecha ali que eu achei um videozinho do Tá. mesmo instrutor falando sobre a aura. É pouco, é 120 minutinhos. O que é a aura? Qual a sua importância? E se é possível educarmos para vermos a cor da aura das pessoas? O que acontece? O que é, na verdade, a aura, assim chamada? A aura pertence ao corpo físico. A aura não pertence ao corpo espiritual. Mas a aura pertence ao corpo físico vivo. O corpo físico morto, ele não tem aura. Por quê? Porque a aura é a emanação de um corpo que a gente possui, chamado duplo etérico. Então, o que a gente possui? Nós temos o perispírito, que é a forma do espírito, que quando a gente desencarna, vai para o mundo espiritual. Desencarnando, o espírito, que é a centelha sem forma, leva o corpo espiritual com ele. E o que fica no corpo? Fica o corpo
e o duplo etérico fica no corpo também, que são as energias formadas pelo corpo vital. O duplo etérico é o mesmo corpo vital, é o corpo formado pelas energias vitais, pelo fluido vital. Nossa mão, ela possui vida, então ela possui energia vital dentro dela. Existiu na época da década de 90 um pessoal que fez uma câmera que filmava a aura. Era a câmera Kirlian. A gente, naquela época, botava tudo no escuro, botava o dedinho dentro da câmera Kirlian e depois ia ver, aí apareciam as energias saindo do corpo. Aquilo tudo é a emanação da aura, do corpo, que é o duplo etérico da gente. Então, como que seria isso? Eu, quando reencarno, eu sou dotado de uma quantidade de fluido vital, que me faz estar vivo. Essas energias vitais, elas se derramam pelo corpo como um todo e elas formam como se fosse um corpo de vitalidade, um corpo de energia que é mantido pelo fluido vital que a gente veio, trazendo quando veio para a Terra. Vai vivendo, vai queimando, até que acaba. Quando acabou, não tem mais como continuar encarnado, porque acabou o fluido vital. E aí você vai queimando esse corpo vital, você vai queimando as energias vitais enquanto vive. São as emanações desse corpo vital que nós chamamos de aura. Então, quando você olha, tem algumas pessoas, né? Eu não enxergo nada, então você olha, você está vendo a aura do fulano? Aquela aura é a energia que emana do indivíduo do corpo vital dele. E aí, na medida que a gente desencarna, a tendência é que esse corpo vital não tenha mais energia. Sobra ainda alguns resquícios de força vital que fica no corpo, mas em pouco tempo ela mesmo se apaga. Ela desaparece porque ela não tem mais propósito nenhum. Só quando a gente desencarna muito carregado de fluido vital é que ela é bastante abundante. Aí os espíritos podem, se assim puderem fazer, dissipam essas energias, como acontece no capítulo 13 do livro Obreiros da Vida Eterna, no desencarne de Dimas, no cemitério. Ele desencarna ainda cheio de fluido vital, os mentores vão e dão um passe no corpo do defunto, e aquelas energias são dissipadas para que elas não sejam usadas por espíritos perversos. Já no livro Missionários da Luz, no capítulo 11, você vai encontrar uma história em que o cara desencarna, mas o fluido vital dele não é retirado e ele sofre uma série de dificuldades em função da permanência das energias do corpo vital ainda quando ele está do lado de lá da vida. Muito bom, né? Deu para entender um pouco mais sobre a aura. Eu pensei naquilo que a Marina falou, né? Do suicida, né? Quando ele desencarna, então ele vai ficar com essa energia vital, consequentemente com a aura mais, né? Do que quando a gente desencarna, porque acabou nossa energia vital mesmo, né? Eu pensei a mesma coisa. Mas me ajudem, por favor. A aura, ela só é aura no corpo físico, quando o espírito encarnado. Quando desencarnado, ele fala em energia vital. Ou é tudo a mesma coisa? Ih, meu filho, não vou conseguir responder essa tua pergunta. Vamos ter que deixar mais um questionamento pro Edson. Eu acho que uma hora você leu alguma coisa que falava que quando desencarnava também tinha aura. Isso, eu lembro que eu li isso, né? E ele fala que não tem. Não, né? Eu não sei. Aí ficou meio estranho, porque eu ainda falei, né? Que eu achava que a aura era ligado mais ao corpo físico do que... Mas os desencarnados também têm. Então, quem sabe seja uma ressonância do... Isso, pode fica, ser que seja né? isso. Uhum. Pode ser que seja isso. Porque no caso dos suicidas, a gente vê muito bem esclarecida essa parte, assim, né? Essa ressonância que você fala, assim, né? Isso aí, que é essa energia vital que fica e que daí ele falou no vídeo. A espiritualidade dissipa ela, né? Porque ela já não é mais necessária porque ele se suicidou, né?
Eu acredito que seja isso, pelo que dá para entender. Aqui nos slides eu acho que falamos alguma coisa sobre. Que, ó, registra que a alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria aura, ou túnica de forças eletromagnéticas. Então, ele fala que os desencarnados também, né? Mas eu acredito que seja o que ele falou no vídeo. Deixa eu ver. Mas é um assunto bem técnico, né? É um assunto bem técnico. Bem técnico. Deixa eu compartilhar com vocês. Nós não vamos começar outro assunto agora, que falta 4 minutos, né? Não sei se vocês viram uma palestra do Frutuoso. Palestra não, uma entrevista no podcast Paranormal Experience Paranormal, acho que é. De uns 5 meses atrás. Eu até comecei a ver ontem no YouTube. Aí, ele trazendo para o nosso assunto, que nós falamos sobre ectoplasmia e materialização, enfim. Aí, ele falou que o lar de Frei Luiz está desde 2015 sem fazer materialização de espíritos. É uma informação que eu não sabia, eu pensei que estava acontecendo normalmente. Aí os entrevistadores perguntaram para por que ele só deu essa pincelada assim, né, desde 2015 que a gente não faz mais materializações, papapá. Daí o cara perguntou, tá, mas por que desde 2015 não faz? Aí ele falou assim, que eles estão sem médium de efeito físico, que era o Arruda, agora não me lembro o nome do médium. O Gilberto Arruda era o nome do médium, que era um médium bem antigo de efeito físico. Para vocês verem o quanto que é raro esse tipo de mediunidade, né? Mediunidade de efeito físico. Aí, olha só o relato que ele fez. Eles não têm nenhum médium de efeito físico, e esse médium de efeito físico, ele foi assassinado dentro do lar de Frei Luiz, no ano de 2015. Ele morava dentro do lar de Frei Luiz, então a casa dele foi invadida e ele foi assassinado, foi espancado até a morte. Aí ele falou, e como a gente sabe, que todos os médiums com a mediunidade mais exacerbada, né, modo de dizer, eles são pessoas que têm uma carga de dívidas um pouco maior do que as outras pessoas, né? E os médiuns de efeito físico são pessoas com uma carga muito maior. E em quase 100% das vezes, esses médiuns desencarnam de forma violenta. E com o Gilberto Arruda não foi diferente. Ele, dentro do lar de Frei Luiz, lá do santuário, ele morava dentro lá do santuário, e, enfim, que aconteceu esse assalto na casa dele lá, e ele acabou sendo assassinado. E desde então eles estão sem fazer essas materializações por falta de médium de efeito físico. Então, quem sabe um dia apareça algum, ou quem sabe nós nunca mais... no caso, essa fase que eles fizeram, todas essas materializações, e foram publicadas, acho que foi 9 livros que ele publicou sobre o assunto. Talvez foi a espiritualidade deu essa oportunidade para eles fazer isso, para, né, começar a gente ver com os olhos diferentes a parte espiritual. E como pode, talvez que apareça, né, não se sabe o que a espiritualidade reserva para eles, né? Mas enfim, que é um dado curioso. Não fazia ideia disso. Eu achei que eles continuavam fazendo as sessões de materialização. Exato, e até eu fui procurar a notícia, daí achei a notícia na internet do assassinato do médium. Nossa, eu fiquei chocado quando escutei isso aí. Eu acho, assim, que... Claro, minha opinião, né? Eu acho que cada vez mais a gente trabalhando com a mediunidade tem sido diferente, né? Você vê numa mesa de desobsessão, você não doutrina mais, é uma coisa muito mais sutil, é muito mais da tua própria intuição, né? Você encaminha, você faz esse trabalho. Então, eu acho que talvez a própria espiritualidade, quando entendeu necessário que fosse materializado para que a gente enxergasse e visse, sim, isso existe, vocês não estão loucos, é isso aí mesmo?
Agora talvez não seja mais tão necessário, porque é um trabalho exaustivo também, né? Para quem faz o trabalho. Imagina se às vezes a gente na mesa, por doar essa energia anímica para dar passagem, ou, enfim, né? A própria só doação de energia, a gente já se sente cansado. Imagina uma sessão de materialização, né? Então, eu acho que é mesmo a própria evolução da própria mediunidade, enfim, né? Que não se torna mais tão necessário isso de você ver, né? Antigamente tinha a questão das fotos, ou daqueles fenômenos de que eles batiam, erguiam mesas, enfim, que a gente vê até nos filmes, né? Do Kardec mostra muito isso. Hoje a gente não se vê mais isso, né? Nas mesas. Então, talvez seja isso, posso estar equivocada, né? Então, ou talvez daqui a pouco apareça algum outro médium com isso, né? Até me veio na mente agora esse ali do Rio Grande do Sul, né? Esse outro, que ele, claro, é um médium de cura, é diferente, né? Mas veja quanta gente que acaba indo lá para conhecer, para ver, né? E ele ainda faz cirurgias espirituais que saem sangue, né? Para que a gente acredite, né? Mas tem muitos lugares que fazem cirurgias espirituais sem necessidade de mostrar pra gente, né? Que tirou, ou um câncer, um tumor, enfim, né? Acho que a nossa cultura, enfim, a nossa cabeça já está mais aberta para isso. Né? É exatamente isso que ele também mencionou. Que pode ser como o fenômeno das mesas girantes que você falou, que uma vez precisou existir, né? Para se criar o ceticismo de que existe de fato, para daí começar o estudo. Isso aí, gente. Então, a gente deixa a próxima parte para quarta-feira que vem. Eu agradeço vocês e peço desculpas, porque hoje eu acabei ficando meio sozinha para conversar com vocês, não tenho muito conhecimento. Mas o bom é isso, a gente compartilhar as coisas, né? Enfim, ficaram dúvidas, isso é bom, né? Eu vou mandar lá no grupo, a hora que o Edson, ou enfim, alguém puder responder. Então é isso. Luiz, já Agora que viu? Agora que eu aprendi a compartilhar vídeo aqui, não tem mais dúvida. Só você me dá um foi. tempinho para mim procurar no YouTube aqui que eu resolvo todos os problemas. Não, mas é bem bom esse Jorge ali, né? Eu não conhecia ele. Eu achei bem interessante a explicação dele. Sim. É bom que ele explica de uma forma bem simples, né? Isso, tipo, para mim que não entendo basicamente nada dessas coisas quando envolve física e coisa assim, eu não entendo nada. Então é bom que ele vai lá e desenha praticamente, né? Tem, desculpa, Mai, tem Imagina. aquele médico Sérgio Felipe. Ele é um médico aqui de São Paulo e ele tem alguns vídeos na internet que ele explica a parte um pouco mais técnica, assim. E ele liberou o acervo, que é um acervo da USP, quando ele era professor da USP. Eu vou ver se eu consigo o link, daí eu mando ali no grupo. Isso, mandando Mas são vários vídeos, ele explica super bem, ele tem uma super didática, ele é maravilhoso, assim. É bom, né, para essa parte mais técnica, assim, que é difícil a gente entender, né? Ou saber explicar, enfim. Mas se tu conseguir, compartilha, que daí nos próximos quartos a gente pode passar, né? Eu vou ver como é que faz, porque eu sei que está no acervo público ali da USP, então, mas eu não sei como é que acessa, mas eu vou descobrir, daí eu mando Então, mando tá. no grupo. Obrigada. Se for no YouTube, eu sei como compartilhar. Boa. Luiz, já que você está hoje muito prestativo, faz a oração final para gente. Então tá. Então vamos nos concentrar. Agradecendo a espiritualidade por mais essa noite de estudos. Que possamos, em desdobramento de sono, continuar o nosso aprendizado no plano espiritual, que possamos servir de auxílio também às equipes espirituais, aos centros educandários, onde que a gente possa aprender, possa ensinar, agradecendo a Deus por mais essa encarnação, por mais essa oportunidade de regeneração, por compartilhar essa vivência com amigos, com conhecidos de outras vidas, que estamos novamente juntos aqui, talvez estudando, talvez vivendo na mesma casa,
as provas e expiações que estão sendo impostas a nós, e que Deus nos dê força, nos dê resiliência, que a gente possa passar por tudo isso e vir cada encarnação, cada futuro melhor do que a gente está agora. Coração do Pai Nosso, vamos encerrando os estudos de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todos os males, que assim seja. Uma boa noite a todos. Boa noite, E gente. até semana que vem. Até. Boa noite, Tchau. obrigada, gente. Obrigada a vocês.